Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa alcançar a você, a sua família, a sua casa, os seus irmãos, os seus filhos, a sua cidade, o seu estado, o seu país. Hoje chegamos trazendo a palavra gloriosa, poderosa do Senhor para o seu coração. Antes, eu gostaria de orar, convidar os irmãos para participar de uma oração, buscarmos o poder, a presença, a misericórdia, a compaixão de Deus aos nossos preciosos irmãos que estão aqui na igreja. Vamos entrar em oração. Pai Santo, Senhor amado, querido, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui unidos na Tua presença nessa tarde gloriosa. Queremos orar pelos que estão sofrendo, meu Pai, com a pandemia, que estão sofrendo nos hospitais, precisando de um milagre, de uma vitória. Vem, ó Deus, cura, restaura. Nós ministramos o milagre da saúde, da cura, ministramos a libertação da família, dos lares, do casamento, ministramos o resgate, o poder do resgate, para resgatar ao perdido, ao necessitado, aquele que está longe de Deus. Recebe a graça, recebe a paz, recebe a vitória de Jesus. Aleluia! Perseguição da igreja. Hoje nós vamos falar sobre a perseguição da igreja. Gostaria de convidar os irmãos, as irmãs, abençoados, abençoadas de Deus, para abrir a Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículo 12. Capítulo 21, versículo 12. Pai Santo, dá-nos agora a visão, a interpretação e o entendimento do Espírito na Tua palavra. Amém. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Propõe, pois, em vosso coração não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quanto se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Versículo 18 diz: mas não perecerá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Glória a Deus, aleluia. Não perecerá um único cabelo da nossa cabeça. Meus irmãos, vamos estudar a palavra do Senhor. Número 1, nos dias de hoje encontramos mais perseguições. É possível percebermos de forma nítida, por parte da imprensa e dos formadores de opinião, um claro preconceito contra aqueles que são os seguidores de Cristo, os evangélicos, os crentes no Senhor. Nessa perspectiva, tornou-se comum encontrarmos na TV, na rádio, em filmes, nos cinemas,
programas criados para fazer deboche dos mais variados possíveis, cujo final é desmoralizar, desacreditar a todos aqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo. Então, de uma forma velada, a televisão, a política, o rádio, o cinema estão formados de negativistas. Quem são os negativistas? Os incrédulos, os ateus, os agnósticos, que também se juntam a seitas falsas. Agora mesmo eu tive um debate com um que se diz servo de Deus, pregando que não se deve jejuar, orar, nem ler a Bíblia, porque uma vez salvo para frente, para sempre a pessoa pode roubar, matar, e que não vai perder a salvação. Que ignorância! Mas essas seitas estão se juntando com os negativistas, porque querem desacreditar a Bíblia, querem desacreditar a palavra de Deus, meus amados. E se não bastasse isso, cresce os olhos vistos aqueles que, em nome de um Estado laico, querem restringir a ação dos evangélicos às suas reuniões e templos. Que é um Estado laico, é um Estado que não aceita a interferência da igreja. Tudo bem, tranquilo. A igreja também não aceita a interferência do Estado. Tudo bem, estamos dentro do respeito. A igreja não interfere no Estado, assuntos de governo, e o governo não interfere nos assuntos da igreja. Eles se baseiam principalmente na carta da Constituição Americana, que os constituintes, principalmente liderados por Thomas Jefferson, eles que quiseram criar um Estado laico. Os negativistas creem que eles criaram para que a igreja não se interferisse, mas se você estudar a história da independência americana, você vai ver que eles queriam preservar a igreja, o direito do povo exercer a sua fé. Tanto é que um dos artigos da Constituição dá liberdade de expressão, de culto, de fé, de religião. Eles queriam que o Estado respeitasse a igreja. Claro que a igreja também vai respeitar o Estado, mas o Estado laico vem cada vez mais se interferindo nos assuntos, nas reuniões dos templos das igrejas. Eu falei aqui essa semana, inclusive, de que aconteceu aqui na América, essa semana, que várias igrejas tiveram a luz cortaram o fornecimento de energia elétrica dentro da igreja na hora do culto, para acabar com a reunião. E muitas igrejas, até hoje, já estão 3 dias sem luz. Como é que vai fazer o culto sem luz? Quer dizer, olha aí a interferência, a perseguição nos dias de hoje. Número 1, perseguição nos dias de hoje. Número 2, muitos cristãos, ao ouvirem essas palavras de Jesus, demonstram dúvida sobre se elas realmente acontecerão. No máximo pensam que a perseguição será mais branda que nos tempos iniciais da igreja primitiva, e provavelmente não será de longa duração. Ou seja, existe muita incredulidade dentro da própria igreja evangélica com respeito da perseguição. Eu já ouvi líderes falando: não, isso não vai ser assim, não vão atacar as igrejas, não vão matar os pastores, não vão interferir no que é a igreja. Meu irmão, o Evangelho de São João, capítulo 16, diz assim: estas coisas os tenho falado para que não tenhais tropeço. Os expulsarão das sinagogas, e ainda vem a hora quando qualquer que os matem pensarão que estarão fazendo
a serviço de Deus. E farão isso porque não conhecem a palavra, não conhecem ao Pai nem a mim. Eu os tenho falado essas coisas para que quando chegueis a hora, possam se recordar de que eu os havia falado. Então, São João, capítulo 16, ele fala, ele prepara os discípulos, ele prepara os apóstolos para serem perseguidos pelos judeus, seriam expulsos da sinagoga. O que aconteceu? Jesus foi expulso das sinagogas. Pedro, Paulo, João foram expulsos das sinagogas. Se você vê o livro dos Hechos, dos Atos dos Apóstolos, mostra a perseguição da igreja, não partindo ao princípio dos incrédulos ou dos ateus. A perseguição foi dos próprios judeus, ou seja, dos compatriotas da mesma fé. Então, você que faz parte de uma igreja pensa, não, a perseguição vai ser branda, vai ser... Não é assim. A passagem apresentada no Evangelho de São Lucas 21 é bem forte. E vem essa passagem demonstra mais de 2000 anos de história da igreja cristã que foi tão perseguida, começando lá com os apóstolos, com a perseguição. Começou com a morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, o primeiro que caiu, o primeiro que morreu, perseguido por causa do Evangelho. Aí depois vem a prisão de Pedro e João, e depois as perseguições sofridas por o apóstolo Paulo. E vai seguindo, depois que a igreja se transforma em igreja oficial romana, o Império Romano passa a perseguir aqueles cristãos que não aceitavam a imposição romana, e você sabe que isso demorou por séculos. Houve até cruzadas, ou seja, a igreja romana levantou exércitos para perseguir aqueles que não aceitavam a imposição romana. Quantos foram queimados vivos em praça pública como hereges? Todo aquele que não aceitava a imposição da igreja romana eram mortos, eram crucificados, eram queimados em praça pública. Então, meu amado, a perseguição existiu, ela já vem ocorrendo há mais de 2000 anos. Agora mesmo, nesse momento, o Evangelho tem sido extremamente perseguido atualmente. É atual e verdadeira. A comunidade cristã está sendo perseguida na China, o país mais populoso do planeta. A perseguição dos cristãos em muitos países islâmicos. Não há espaço para os cristãos que ainda são considerados passíveis de perseguição por serem julgados como infiéis. Ou seja, em países muçulmanos, o cristão é considerado infiel porque ele deixa de seguir o islamismo. Essa foto que você vê aqui é de uma igreja evangélica que foi construído por um pastor dentro de um vilarejo pequeno, numa cidade dominada pelos xiitas. A ordem foi dada pela liderança xiita tribal da cidade para que o pastor fechasse a igreja e fosse embora, e que as pessoas parassem de frequentar a igreja. O pastor continuou. Algumas pessoas saíram com medo, e um dia o pastor estava fazendo culto, eles vieram, fecharam todas as portas, todas as janelas com cadeado e atearam fogo, e 20 pessoas morreram queimadas dentro dessa igreja.
Isso aconteceu uns anos atrás. Aqui, no nosso século, nesse século, no presente momento, estão acontecendo essas perseguições. É que acontece que existem países que estão tão fechados que nós não conseguimos nem saber o que está acontecendo lá dentro. Infiéis. E nos demais países em geral, onde se destacam os humanistas seculares, tão orgulhosos da sua capacidade intelectual, os negativistas, que é um grupo de incrédulos que negam a existência de Deus, negam a existência do Evangelho, negam a existência do poder de Deus e do sacrifício de Jesus, que com maiores perversões perseguem os cristãos, contrariando severamente e sutilmente nossos valores, que são considerados retrógrados, inválidos e falsos. Você vê o tempo todo pessoas incrédulas negando a Deus, dizendo que o que nós pregamos é um ensinamento retrógrado, ou seja, antigo, ultrapassado, inválido e falso. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 9. Então sereis entregues aos tormentos, matar-vos-ão, e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículo 13. Número 3, para terminarmos. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. São Lucas 21, versículo 18. E ganhareis a vossa salvação com a perseverança. Os homens podem até querer perseguir, podem querer desacreditar, podem querer desmoralizar a igreja e o Evangelho, podem até querer matar, mas eles não podem tirar a graça de Deus que está em nós, em Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Existe um livro de um ex-soldado russo no tempo da antiga União Soviética, logo no começo do socialismo, do comunismo. Todos aqueles que não aceitavam a ideologia socialista eram perseguidos, eram julgados, muitos eram mortos já imediatamente. Stalin foi o maior perseguidor do século passado. A antiga União Soviética matou mais do que até mesmo o fascismo e o nazismo. É porque viviam numa cortina de ferro e não se sabia o que acontecia lá dentro, porque ninguém entrava e poucos saíam. Então, aqueles que eram considerados traidores do Estado socialista eram enviados para prisões e trabalhos forçados até morrer. E existe uma história de um soldado que foi julgado e condenado e enviado para uma dessas prisões porque ele era cristão, ele havia se convertido ao Senhor Jesus. E ele foi levado para essa prisão e trabalhos forçados, e ali dentro da prisão ele começou a pregar o Evangelho. E aí a liderança do Partido Socialista descobriram e colocaram ele numa prisão fechada, ele não tinha contato com ninguém, mas ele começou a converter os guardas da prisão. Não deixavam ele, não tinha Bíblia, então ele escrevia os versículos que ele tinha memorizado em papel, os pedacinhos de papel, e ele mandava essas
cartas, pedacinhos de papel aos presos, aos guardas. E pouco a pouco o sistema comunista mandou ir cortando pedaços da mão, braço, as pernas, foram cortando os pedaços do corpo dele. E ele continuou falando, arrancaram a língua. Aí no final mandaram matar. Já tinha só um pedaço de corpo, não tinha braço, perna, não tinha nada, cegaram os olhos dele. E no dia que o comandante daquela prisão declarou que o soldado Ivan tinha sido morto por causa da sua rebeldia em querer impedir de não aceitar o socialismo e continuar adorando a Deus e a Jesus. Aí um preso levantou a mão e pediu para falar com o comandante da prisão. O comandante, vem aqui na frente. Ele tinha um pedaço de papel e ele falou assim: olha, o soldado Ivan pediu para me ler esse papel no dia que ele fosse morto. O senhor pode permitir? Tá bom, fala aí. Estava morto mesmo. No papel, Ivan já sabia, quando começaram a cortar os pedaços do braço dele, ele já sabia que iam matá-lo. Então ele escreveu e mandou para esse amigo dele, e o amigo guardou. E ele escreveu assim: podem cortar os meus braços, podem cortar minhas mãos, os meus pés, podem tirar minha língua, cegar os meus olhos, tapar os meus ouvidos, podem até me matar, mas Jesus do meu coração ninguém nunca vai tirar. E diz que muitas pessoas se converteram naquela prisão gelada lá do norte russo. Então aí está o exemplo, meu irmão, minha irmã. No meio das perseguições, permanece firme na sua fé, não negando ao Senhor, sabendo que disse o Senhor Jesus que com a perseverança nós ganharíamos as nossas almas. Não desanimeis, portanto, porque tudo será para a glória de Deus. O Senhor tenha misericórdia da sua igreja e continue guardando assim como Ele sempre nos guardou. Você pode orar comigo, meus amados? Você recebe essa mensagem? Você recebe essa palavra? Aleluia, glórias ao Senhor. Deus santo, glorioso, poderoso, eu te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade gloriosa, maravilhosa, de estarmos aqui nessa tarde, trazendo aqui para a igreja presente e para os irmãos através da internet, a palavra gloriosa, poderosa do Senhor. Meu Deus, ó Senhor, sabemos que haverá uma grande perseguição que já existe no presente momento, mas sabemos que o Senhor é quem guarda a tua igreja, é o Senhor quem guarda o seu povo, é o Senhor que nos guia a cada dia, e nas tuas mãos, meu Senhor, nós encomendamos a igreja de Cristo, espalhadas pelo mundo inteiro. Meu Deus, abre os nossos olhos, porque os falsos profetas, os imitadores de Cristo, aqueles que querem fazer igual, mas de uma outra maneira, enganando com falsas doutrinas, os falsos profetas estão aí também, se unindo aos incrédulos para tentar perseguir a igreja. Repreenda o falso profeta, o falso Cristo, Senhor, e mantém a tua igreja sempre no caminho da verdade, sempre no caminho da paz. Diga: eu creio em Jesus Cristo, que morreu na cruz e sacrificou o seu sangue para me salvar. Na cruz, o Senhor resolveu o maior problema da humanidade, que era o pecado. O Senhor Jesus deu a solução da salvação contra o pecado. O Senhor nos salvou no seu sangue, e eu creio que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e vivo está, e vivo para sempre. Abençoa, meu Deus, abençoa a tua igreja hoje, amanhã e para sempre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Aplaude aí, meu irmão. Glória a Deus.
Abençoado seja você, abençoada a semana. Fica na graça, fica na paz, na vitória de Jesus. Um abraço apertado. Tchau. Aleluia, meus irmãos. Vamos orar aqui. Continuar orando em nome de Jesus.